Essa nossa live de hoje, essa nossa aula, a gente vai conversar sobre os métodos de sova. Muita gente, mas muita gente mesmo, pode até parecer que é brincadeira, mas muita gente mesmo, ainda tem as dores nos pulsos, dores nos tendões dos dedos, dores nos pulsos e dores nos braços na hora que vai sovar uma massa. Além de ter aquela famosa dor nas costas de tanto ficar sovando a massa. Para isso, existem vários tipos de sova que você faz uma sova de uma massa para que você não fique nem com o punho doendo, nem com o braço doendo, nem tampouco com as costas doendo depois de sovar uma massa. O importante daqui, gente, é que depois que você termine de fazer uma massa, pode ser ela de pão salgado ou de pão doce, é que a massa que descanse e não você. Porque se acontecer isso, o que vai acontecer é que você vai deixar a massa descansando em um lugar e você vai descansar em outro lugar. Porque a dor nas costas, e a dor no pulso, e a dor nos braços são tantas que você não vai conseguir. Vai ficar tão cansado, mas tão cansado com isso, que você vai querer descansar também. Mas não é você que é para descansar. Quem vai descansar dessa vez é a massa, tá bom? Então, eu separei para vocês aqui vários tipos de sova de massa. Entre uma receita e outra, eu venho aqui conversar com vocês para vocês entenderem que existe sova que não precisa de força. São 10 as que eu separei para você, mas a gente só vai usar 4 delas, porque 4 delas realmente não precisa de força e você não precisa ficar com dor nos braços. A primeira é a técnica de sovar, essa técnica tradicional mesmo. Essa técnica que você pega a massa e depois põe o braço em cima e vai esticando a massa, vai esticando, vai sovando. Essa técnica tradicional, ela deixa com que seus pulsos, as suas costas e seus braços fiquem doendo. Então, esse é um método de sova de massa, mas é um método que requer força, que requer trabalho de suas mãos. O segundo método, então, é o método de sovar massa batendo a massa. Você faz a massa, transforma ela em uma bola, só que essa massa, para você fazer essa técnica, essa massa precisa estar um pouco mais mole, porque senão você não consegue bater ela na mesa. Quando você faz a bola de massa, você estica ela aqui e faz isso. Joga na mesa, depois estica de novo, joga, estica de novo, joga e vai fazendo esse movimento até que você atinja o ponto de véu e essa massa fique elástica e bem macia. Depois de ter feito tudo isso aí por vários 15 ou 20 minutos, aí você faz a bola e dali você começa a modelar os seus pães. Essa é a técnica de sova de bater. Bom, você não usa muitos braços e não fica muito cansado, mas essa técnica não é muito usada por todo mundo. As pessoas usam outras técnicas, mas essa mesmo, a de bater, é difícil do pessoal usar. Mas eu também gosto de usar ela porque é bem mais prática, né? Você pega e bate, bate e na hora certa o ponto de véu sai e você consegue fazer os pães. A terceira que eu vou ensinar para vocês é a técnica de sova, que é essa massa também. Precisa estar muito, mas muito bem úmida e muito bem macia para você fazer esse teste. Ela precisa ficar bem úmida essa massa. Depois que você faz a massa na bancada, forma uma bola, aí você pega a primeira parte, puxa, dobra, vira a massa. Pega um pedaço, estica, dobra por cima de novo. Vira a massa, pega um pedaço, estica e dobra. De novo, vira a massa, pega um pedaço, estica e joga por cima. Essa técnica é a técnica de sova de massa de esticar e puxar. Essa técnica não requer força, mas requer uma atenção especial, porque você precisa dessa massa bem macia e bem úmida, porque senão você não consegue pegar o pedaço e esticar.
Se essa massa estiver bem seca e bem dura, você não consegue fazer esse movimento de esticar e jogar a parte para cima. Esticar e jogar a parte para cima, certo? Esse é o terceiro método de sova. O quarto método de sova é o método de não sovar. Você vai pegar todos os ingredientes para fazer a sua massa e vai fazer a sua massa normalmente. Aí, quando você colocar ela na bancada, você vai fazer com que essa massa forme uma bola. E quando você formar essa bola, que não estiver grudando mais, nem nos dedos, nem nas mãos, nem grudando no recipiente, nas laterais do recipiente, e também não grudando na bancada, você vai pegar essa bola de massa, colocar em um recipiente untado com óleo, vai colocar um saco plástico por cima e deixar descansar essa massa até você fazer os seus pães com ela. Essa técnica é boa de não sovar? É uma técnica muito boa. O problema dessa técnica é que você não vai conseguir deixar a massa nem macia e nem elástica, porque ela não vai ter aquele ponto de véu e não vai estar nem macia nem elástica. Mas é uma técnica boa para você testar em casa para ver o resultado, como que ficam os seus pães. Portanto, essa técnica é aquela que você não sova e não faz nada, tá bom? Então, vamos começar com a outra aqui, então. Essa aqui você vai gostar, porque eu até anotei aqui, porque essa aqui é meio nova, então você vai gostar dessa. Todas essas técnicas que eu estou falando para você, gente, elas são técnicas que funcionam muito bem, mas funcionam muito bem com massas lisas e massas bem úmidas, massas bem grudentas mesmo, porque senão você não vai conseguir fazer essas massas. Então, essa técnica é a técnica que eu chamo de técnica de sova dentro do recipiente. Então, você está fazendo uma massa dentro do recipiente. Assim que você terminar de fazer essa massa, e não precisa sovar, não precisa nada, terminou de fazer essa massa, vai deixar ela bem grudenta mesmo. Não pode ser massa dura, porque senão você não consegue fazer o que eu vou te ensinar agora. Aí você pega o recipiente com a massa dentro e faz esse movimento, ó, com a unha. Raspa o fundo, puxa a massa, coloca. Raspa o fundo, puxa a massa, coloca. Raspa o fundo com a unha, puxa a massa e vai fazendo isso, ó. Vai fazendo isso, vai fazendo esse movimento dentro do recipiente, até que você sove totalmente a massa e essa massa fique macia e elástica. Lembrando que essa massa precisa estar bem úmida e elástica para você conseguir fazer isso. Se ela estiver dura, você não consegue fazer isso. Combinado assim? Então eu vou te dar como exemplo então. Fez uma massa, jogou lá dentro do recipiente, ó, bem rápido, tá? Faz isso, puxa, até terminar, até ficar o ponto de véu e o ponto que você deseja fazer os seus pães. Essa técnica é boa? É boa, só que eu não recomendo, porque isso aqui, ó, as pontas dos seus dedos, onde que fica a unha aqui, e o punho vai começar a doer, porque você tem que ficar assim, ó, direto, ó. Faz, puxa, volta, dentro do recipiente. Então isso aqui vai começar a doer. Além de falar que você vai ficar com dor desse lado, de tanto segurar aqui o recipiente e passar, entendeu? Então essa é a técnica que eu chamo de técnica de sova de massa dentro do recipiente, tá bom? E a próxima nossa, que é a quinta técnica de sova de massa, essa técnica todo mundo já conhece. E geralmente, quem quer e quem consegue pode usar essa técnica normalmente, porque é a técnica de sova de massa na batedeira. Bom, essa técnica é uma das melhores que tem, mas eu não aconselho. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer os pães, bem lá no comecinho, eu comecei a fazer os pães, eu não sabia muita técnica de sova, eu não sabia muita técnica de mistura, técnica de farinha, técnica de fermentação, eu não sabia muito sobre essas coisas. Então, o que eu falo para vocês? Quando eu dou uma aula para vocês aqui e vou para a bancada fazer um pão junto com você, o que eu faço? Eu faço esses pães geralmente
manualmente, para você entender como que você faz esses pães com as mãos, certo? Porque se eu começasse com vocês aqui dando aulas e fazendo vocês aprenderem a fazer os pães na batedeira, no maquinário já, ficaria muito difícil para vocês voltarem atrás. Por exemplo, você sabe fazer o pão na máquina, ou seja, na batedeira. Você sabe fazer na mão? Não. E quando você sabe fazer o pão na mão, quando você vai para a batedeira, na masseira, fica muito mais fácil. Você já aprendeu a fazer os pães manualmente. Estamos entendidos até aí, gente? Então, a técnica da batedeira, técnica de sova de massa na batedeira, é muito boa, mas eu não aconselho porque é uma coisa muito que você pega a farinha, fermento e as coisas, coloca lá dentro e mistura e depois vai jogando água ou leite. Fica muito mais fácil. Mas aí eu te pergunto, você tem uma batedeira na sua casa que consegue bater uma massa de pão? Porque geralmente, gente, as pessoas acham que não. Mas uma massa de pão para a batedeira, essa que a gente tem em casa, essa massa, ela é pesada, pode danificar sua batedeira, pode até queimar. Então, por isso que eu sempre pergunto. Muita gente me pergunta como que faz um pão na batedeira. A primeira pergunta que eu faço para eles é a seguinte: a sua batedeira consegue bater uma massa de pão? Se ela conseguir, você pode fazer sim na batedeira. Se não conseguir, então aí fica difícil. O conselho que eu dou muito para vocês que fazem pães manualmente é fazer os pães, gente, manualmente. Depois que vocês fizerem a bola da massa, que vocês já sovaram, já escolheu os métodos de sova, já sovou a massa, um exemplo que eu dou para vocês é comprar um cilindro. Um cilindro de cilindrar massa deve custar em torno de 200, 300 reais. É muito barato, porque depois que você faz a massa, se você não quiser sovar, você pode passar pelo cilindro, vai passando uma, duas ou três vezes, até ela ficar bem lisa e elástica. Então, ajuda muito a vocês. Mas primeiro, vamos entender como que a gente faz essas massas manualmente, para que depois que a gente conseguir fazer essas massas manualmente, a gente passar para as máquinas, porque aí já fica mais fácil. Tá bom, gente? Já falamos sobre Falamos sobre 6 técnicas de sova de massa. Agora eu tenho 4 que são as minhas queridinhas, que são as minhas preferidas. Essas 4 técnicas de massa, de sova de massa, a primeira é a técnica de amaciamento de massa, que eu já contei para vocês a história como que é feita. A segunda é a técnica lava-roupas, que também já falei para vocês como que funciona essa técnica, que é muito importante, os pães ficam ultra macios e você não precisa fazer força. A terceira delas é a técnica, já falamos então, de técnica de amaciamento de massa, técnica lava-roupa, aí vem a terceira, que é a técnica de dobras, e a quarta, que é a técnica de dobras, mas com rolo de macarrão. Então, recapitulando, as minhas queridinhas e as técnicas de sova de massa, que eu vou indicar para vocês não terem dores no corpo quando for fazer um pão modelado aqui das receitas, é 1. Técnica de amaciamento de massa. 2. Técnica lava-roupa. 3. Técnica de dobras. E 4. Técnica de rolo. Somente essas para vocês entenderem e vocês vão sair daqui hoje sabendo sovar uma massa sem dar a dor no pulso, dor no braço, dor nas costas. Tá bom? A primeira delas é a técnica de amaciamento de massa. Como que ela funciona? Primeiro, você vai escolher o tipo de receita que você quer fazer. Você quer fazer pão salgado? Você quer fazer pão doce? Você quer fazer a massa base neutra? Você quer fazer pão doce recheado? Escolha qualquer uma dessas receitas, escolha o pão modelado que você for fazer e a partir daí você vai começar a fazer sua massa. E quando a sua massa estiver pronta, você vai fazer uma bola,
com essa massa e vai começar a sovar com a nossa primeira técnica, que é a técnica de amaciamento de massa. E como que é essa técnica? Essa técnica, você está com a bola de massa na bancada, você pega com as pontas dos dedos embaixo, traz em cima, aperta. Pega embaixo, traz, aperta. E vai fazendo isso até que você consiga uma massa bem suave, bem elástica e bem fina. Tá bom assim? Você vai fazer isso durante uns 20 minutos, mas você não é para usar a força, tá bom? Nenhum tipo de força é usado aí para não dar nenhum tipo de dor em nenhuma parte do corpo. Pega embaixo e aperta. Pega embaixo, aperta. Esse movimento você está pegando de baixo para cima e apertando. Então o que está embaixo vem para cima, o que está em cima vai para baixo. Quando você faz esse movimento. Essa é a técnica de amaciamento de massa. E é uma das primeiras que eu indico para você. Porque essa técnica é muito importante, porque não dá dor e a massa fica ultra macia depois e fica com um ponto de véu bem mais rápido. E o que é mais importante, né? Sem a força. Agora, eu vou falar para vocês da segunda técnica de sova de massa, que é muito importante e que eu gosto muito dela, porque também você não vai precisar fazer força para atingir o ponto de véu e não vai ficar com dor por ter feito essa técnica de sova. Essa técnica de sova chama técnica lava-roupas, porque ela faz um movimento como se você estivesse lavando uma roupa no tanque. Eu não sei se vocês já lavaram roupa no tanque, mas se tem alguém aqui que já lavou roupa no tanque, me corrija aqui se eu estiver fazendo um movimento errado, tá bom? Se estiver fazendo um movimento errado, dê sua opinião aí e fala, tá errado, vamos parar com isso. A técnica de lavar roupas, a técnica de sova de massa. Lava roupas, você vai fazer o movimento como se você estivesse fazendo um movimento no tanque, tá bom? Depois que você fizer a massa, vai formar uma massa, uma bola com a massa em cima da bancada. E aí você vai pegar, aqui, digamos que aqui é a massa. Você vai pegar do começo e vai fazer esse movimento, ó. 2, 3, 4, 5, até acabar essa parte aqui que eu fiz. Quando acabar essa parte, você pega essa parte que você sovou e joga para cima da massa. Aí ficou lá embaixo de novo. Aí você começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa parte você sovou, pega ela, joga para cima de novo. Ficou a outra parte, não ficou? Vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combinado assim? Aí, o que acontece? Com esse movimento, ó, de lava-roupa, você vai fazendo até que você passe a massa todinha. A partir do momento que você passar a massa todinha, essa sua massa já está sovada e já está com um ponto de véu pronto para você escolher os modelos de pães que você quer e fazer os modelos, quais os tipos de pão que você quer e ficar bem macio. E outra coisa, não tem que colocar força, é só fazer esse movimento para sovar a massa, tá bom? Essa técnica chama lavar-roupas, então eu entendo que seja lavando, né? Naquele tanque que tem aquele monte de risquinho assim, então você faz assim, não é isso? Não é assim? Então, essa é a técnica lava-roupas. O bom dessa técnica, gente, é que você consegue um ponto de véu um pouco mais rápido. E quando você consegue um ponto de véu um pouco mais rápido, você não fica cansado e não dá dor em nenhum tipo de lugar de corpo. Porque se for fazer pão para dar dor no corpo, então é melhor nem fazer, né? É melhor a gente ficar sem fazer mesmo e tal. Essa é a segunda técnica nossa, que é a técnica lava-roupa. Como são 4, já falamos de 2. Falamos da primeira, que é a técnica de amaciamento de massa, e falamos da segunda, que é a técnica lava-roupas. A partir daqui, a gente vai falar de 2 que você não tem nenhum tipo mesmo de força na massa,
que a terceira é a técnica de dobras. E essa técnica de dobras, ela não inclui nenhum tipo de força. Você sova a massa sem querer sovar. Quando você vê, a massa já está sovada. Quando você vê, já está no ponto de véu pronto. E quando você vê, você já está fazendo os pães e assando, que é muito rápido essa técnica, além de ser bem prestativa para a gente. Quando você viu, você já fez o pão, você nem viu fazendo. A técnica de dobras, ela é feita assim. Primeiro, você vai escolher qual tipo de massa que você vai fazer. Pronto, você fez a massa, coloca na bancada e faz essa massa virar não precisa sovar, é só fazer uma bola com a massa, que já está bem macia, não gruda mais nas mãos, não gruda mais na bancada e não gruda também mais no recipiente. Então, se você já fez isso, então está certíssima a sua massa. Pega essa massa, coloca no recipiente e deixa descansar 10 minutos. Por que eu coloquei para descansar 10 minutos no recipiente cobrido com saco plástico? Porque essa massa tem que estar bem elástica quando eu começar a fazer as dobras nela. Porque se ela não estiver muito elástica, eu não vou conseguir abrir a massa. Então, fizemos esse teste. 10 minutos. Depois de 10 minutos passados, o que eu vou fazer com essa massa? Eu vou colocar essa massa de novo na bancada e vou começar a abrir essa massa com as pontas dos dedos, assim, ó, formando um círculo, ou formando um quadrado, ou formando um retângulo. Você que vê, primeiro você precisa abrir essa massa com as pontas dos dedos. E depois você faz as dobras. E como que você faz as dobras? Como ela está aberta com as pontas dos dedos, você pega a parte de baixo, dobra no meio. Pega a parte de cima, dobra no meio. Pega o lado esquerdo, dobra no meio. Pega o lado direito, dobra no meio. Então, essas dobras que ficou aqui em cima, você vai virar para baixo e vai colocar essas dobras no recipiente, cobrir com saco plástico, sempre com essas dobras para baixo. E vai aguardar mais 10 minutos. Passado esses 10 minutos, a massa vai ficar muito mais elástica do que ela já estava. Então, passado esses 10 minutos, passa para a bancada novamente e na bancada você vai fazer o mesmo jeito que você fez. Começa a abrir a massa com as pontas dos dedos até abrir ela totalmente. Esse descanso de 10 minutos é que vai fazer a massa ficar elástica e você conseguir abrir a massa. Abriu a massa totalmente, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar a parte de baixo, dobrar até no meio. Pegar a parte de cima, dobrar até no meio. Pegar a parte esquerda, dobrar no meio. E o lado direito, dobrar no meio. Essa dobra, coloca para baixo, coloca no recipiente coberto com saco plástico e deixa descansar por mais 10 minutos. Passado esses 10 minutos, essa massa vai estar bem elástica, você vai fazer novamente. Começa a abrir essa massa com as pontas dos dedos, vai abrindo a massa com as pontas dos dedos, até abrir ela totalmente, deixando uma espessura de 1 centímetro, tá bom. Faz de novo, pega a parte de baixo, joga para o meio. Pega a parte de cima, joga para o meio, lado esquerdo, lado para o meio e lado direito para o meio. Estou envelopando a massa. Vira essas dobras para baixo, coloca no recipiente untado com óleo, cobre com um saco plástico e deixa descansar por mais 10 minutos. Essa é a terceira dobra. Passando esses 10 minutos, você vai pegar essa massa novamente, vai trazer para a bancada, só que agora você vai só amassar um pouco com as mãos e vai formar somente uma bola, não vai mexer em mais nada. E a partir daí, você vai escolher qual modelo de pão que você quer fazer, vai cortar os pedaços da massa e vai fazer o modelo de pão que você quer fazer. Essa é a técnica de sova de massa, que chama técnica de dobras. Ela não tem nenhum tipo de movimento com as mãos bruscos, nem de pulso e nem dor nas costas. Então, essa técnica, eu gosto muito dela, porque ela não requer nenhum esforço de nenhuma pessoa. Tá bom, gente? Então, agora, como essa é a terceira técnica de sova, eu vou falar para vocês
a última técnica de sova que eu gosto muito, que é a técnica de sova, mas técnica de rolo. Quando eu falo técnica de rolo, eu vou usar as mesmas dobras, só que dessa vez com rolo de macarrão. E eu acho que o rolo de macarrão é um pouco mais fácil, porque não requer tanta força assim para você abrir uma massa. Então vamos lá. Primeiro, você vai fazer uma massa, o tipo de massa que você quer. E a partir daí, você vai escolher qual massa que você vai fazer, fez a massa dentro do recipiente, aí você vai passar essa massa para a bancada enfarinhada e vai mexer com essa massa até formar uma bola. Não precisa sovar, tá? É só até formar a bola. É aquilo que eu te falei. Até você ver que a massa não gruda mais nas laterais do recipiente e também não gruda nas mãos. A partir do momento que não grudar mais nem na bancada, você faz uma bola e coloca essa bola de massa sem sovar em um recipiente untado com óleo. Cobre essa massa com um saco plástico, esse recipiente, e deixa descansar por 10 minutos. Foi o que eu te falei. Esses 10 minutos de descanso é o que vai fazer a massa ficar bem maleável para você abrir ela. Se você não deixar descansar esses 10 minutos antes, essa massa não vai ficar tão maleável para você abrir ela no rolo, tá bom? Então vamos lá então. Depois que passou esses 10 minutos, você vai tirar essa massa de dentro do recipiente untado com óleo e colocar na bancada novamente. A partir desse momento, você vai pegar o rolo de macarrão e vai abrir essa massa em um retângulo, em um quadrado, em um círculo, seja qualquer forma que você quiser. Abra com o rolo de macarrão numa espessura de 1 centímetro. Tá bom. Aí a gente começa a fazer as dobras igual a gente fez as dobras na nossa aula anterior, que é o método de dobras. Pega a parte de baixo aqui, dobra até o meio. Estou fazendo envelope. Pega a parte de cima, dobra até o meio. Pega a parte do lado esquerdo, dobra até o meio. E pega a parte do lado direito e dobra até o meio. Essa dobra aqui você vai virar para baixo, coloca dentro do recipiente untado com óleo, cobre com saco plástico, deixa descansar por 10 minutos. Passado esses 10 minutos, você vai fazer exatamente igual. Depois desses 10 minutos, essa massa tem que estar bem maleável para você conseguir abrir ela com rolo de macarrão. Pega o rolo de macarrão e abre em uma espessura de 1 centímetro. Pega a parte de baixo, coloca exatamente no meio. Pega a parte de cima, coloca exatamente no meio, lado esquerdo, no meio, lado direito, no meio. Essas dobras aqui, você vira para baixo, coloca dentro do recipiente untado com óleo, cobre com o saco plástico e deixa descansar por mais 10 minutos. Agora, essa é a última dobra. Então, passados os 10 minutos, essa massa vai estar bem maleável para você abrir ela com rolo de macarrão. Precisa desses 10 minutos, senão você não consegue abrir. Coloca essa massa na bancada, abre com rolo de macarrão uma espessura de 1 centímetro. Parte de baixo, no meio. Parte de cima, no meio. Lado esquerdo, no meio. E lado direito, no meio. Essas dobras aqui em cima você vira para baixo e coloca no recipiente untado com óleo, cobre com um saco plástico e deixa descansar por mais 10 minutos. Passados esses 10 minutos, acabou a terceira dobra. Você traz essa massa aqui para a bancada untada com óleo. Agora não tem farinha mais, tá bom, gente? Bancada untada com óleo. E só vai amassar ela, não vai sovar, só para formar uma bolinha com ela. Formou uma bola com ela, aí você vai escolher qual tipo de pão modelado, o tipo de pão modelado que você quer fazer, cortar os pedaços e começar a fazer os pães modelados do jeito que você quer fazer. Então, esse método é o mesmo método de dobras, só que ele é feito com o rolo de macarrão. Por isso que chama método de rolo. Tá bom, gente? Então, aqui passamos por 10 métodos de sova de massa que são importantes para você entender. E a gente escolheu esses 4, que dentro desses 4 a gente sabe
que essas 4 técnicas de solda de massa não requer nenhum esforço e não causa nenhuma dor na gente para a gente fazer os pães. Que é a primeira, técnica de amaciamento de massa, técnica lava-roupas, técnica de dobras e técnica de rolo. Tá bom, gente? Então, passando por essas 4 massas, eu quero que vocês fiquem craque na solda de massa e depois vocês me contam aqui, faça o exemplo, eu vou deixar um desafio para vocês fazerem, testarem qual técnica de solda de massa que você gostou, fazer nos seus pães e depois você vem aqui na seção de comentários e me conta se deu certo e se deu errado, em qual parte você achou mais difícil. Tá bom, gente? Então, se não tem nenhuma dúvida de vocês não querem me perguntar nada, eu vou deixar alguns minutinhos aqui para vocês perguntarem. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a live então, porque já se passaram mais de 30 minutos. Eu não gosto muito de passar muito do horário para não ficar apertado aí para vocês, que eu sei que está todo mundo trabalhando, inclusive eu aqui, que é numa folga de uma receita a outra, aí eu venho conversar com vocês, tá bom? Qual a sua opinião? Fala aí para mim na seção de comentários que eu estou aqui ouvindo, tá bom? Depois que vocês entenderem o que é sova de massa, o que é fazer um pão modelado, o que é uma farinha de trigo, o que é fermentação, para mim, eu estou feliz, porque se vocês entenderem isso, os seus pães vão sair os melhores possíveis. Tá bom então, gente? Ó, gratidão eterna por vocês estarem aqui comigo até o presente momento. Foi muito bom ensinar isso para vocês, que eu sei que tem muita gente que precisa aprender a fazer essa técnica, porque tem muita gente que parou de fazer pão porque sente dores nos braços, nos pulsos e nas costas. Então, pão não é para a gente parar, porque pão é o que a Esmeralda falou, é amor, paciência, sabedoria, une família, cheirinho de casa de vó, cheirinho de casa de tia, cheirinho de casa de mãe, é tudo isso aí. Pão é amor, gente, não tem jeito. Gratidão eterna por estarem aqui comigo até agora, gratidão pela paciência e logo estou de volta para a gente conversar sobre vários assuntos sobre panificação. Qualquer dúvida é só me mandar na seção de comentários que eu respondo para vocês a tempo, tá bom? Beijo para todo mundo, logo estou de volta, hein?